Bom dia, irmãos. Espero que tenham descansado o suficiente para ouvir mais, que ouvir é mais difícil do que falar. Eu vou falar aqui, então mesmo com sono eu posso falar, que eu estou falando, né? Não vou pescar, agora vocês vão lutar contra o sono. Então eu espero que tenham descansado o suficiente, estejam despertos para mais um tempo de reflexão. Eu estava pensando sobre o que falar hoje, à luz da introdução que nós fizemos ontem. Eu estava entre duas opções e optei por fazer o seguinte. Eu vou fazer semelhante ao que eu fiz ontem. Eu vou fazer uma primeira parte mais voltada para um texto da Escritura e uma segunda parte, uma espécie de aplicação daquilo que a gente trabalhou. Então eu vou fazer igual a gente fez ontem. Quem esteve aqui nas palestras de ontem me viu falando primeiro de Atos 17 e eu gastei mais tempo com esse texto. E aí, na segunda parte, que eu falei da dicotomia, eu usei textos como ponto de partida, mas eu não fiquei expondo eles e voltando a eles, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa, vou usar um texto agora do Antigo Testamento, vou gastar mais tempo nesse texto, e aí, na segunda parte, a gente vai fazer uma aplicação. Como o convite que me foi feito pelos jovens era para falar para um trabalho de jovens, com abertura para a igreja como um todo, eu escolhi fazer na manhã de hoje algo que tem bastante a ver com a vida universitária, mas também com a nossa vida na sociedade. Então eu quero fazer algumas aplicações voltadas para o mundo acadêmico e científico, que eu acho que impactam não só quem está no mundo acadêmico, mas inclusive a nós que sofremos os efeitos disso, tá bom? Então a gente vai voltar os nossos olhos mais para isso, um pouquinho para a área da educação, um pouquinho e a área científica. Mas essa vai ser mais a minha aplicação. Eu quero começar lendo com você Daniel capítulo 1. Ontem eu disse que o livro que eu escrevi, que é o tema dessa conferência, Amando a Deus no Mundo, ele faz exposição de diferentes capítulos de Daniel. Porque Daniel é um exemplo interessante de alguém que vive num contexto inóspito para a fé cristã. Então, ele ajuda a gente a refletir sobre como estar num ambiente anticristão e ainda assim manter-se incontaminado do mundo, que é inclusive uma das tônicas da história de Daniel, tá? Então, a gente vai ler o capítulo 1 e ele vai nos ajudar a refletir sobre cosmovisão hoje pela manhã com esse texto sendo nossa diretriz, tá certo? Então, a história é bem conhecida de quem está na igreja há bastante tempo, mas é sempre gostoso reler a Escritura e perceber que ela tem detalhes, riquezas que de repente a gente não percebeu num primeiro momento. Então eu quero ler a história e pedir a sua atenção. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te,
os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que lhe deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nesta manhã bonita e agradável, nós temos o privilégio de sentar e ouvir Tua palavra e refletir sobre ela e aplicá-la ao nosso contexto tão anticristão. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê concentração, nos dê um coração disposto a Te ouvir e Te agradar em todo o nosso caminhar. Peço isso a mim e aos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Ok, eu disse que a Daniel, ontem eu mencionei isso, quero repetir, Daniel é um personagem interessante, porque ele passa a maior parte da sua vida fora da teocracia israelita. Então, ele não é alguém que está imerso numa cultura israelita em que o rei adorava a Deus, em que os juízes supostamente eram seguidores do Deus de Israel, em que as atividades, vamos chamar de seculares, eram feitas todas de alguma maneira ligada à fé de Israel. Então assim, morar em Israel pareceria morar num país de crente, né? Então alguém poderia fazer o argumento e dizer, pastor, é fácil o senhor estar falando, porque lá todo mundo cria nesse Deus. Então Daniel é um exemplo em que a gente não poderia dizer isso. Daniel é um exemplo diferente. Daniel está num lugar em que a cultura é completamente contrária ao Deus de Israel, tá? E no entanto, o que a gente vê muito claramente ao longo de toda a história, e principalmente nessa daqui, já é um ponto de partida muito esclarecedor, é que esses jovens se mostraram incontaminados. Eles não se contaminaram com a mundanidade e a secularização de estarem na Babilônia. Apenas avançando a história algumas décadas, quando Ciro liberta Israel, o Judá, para que voltem e reconstruam a cidade, e reconstruam o templo, e recomecem a sua nação, agora com os libertos lá presentes, curiosamente, a gente não tem detalhes na escritura, mas a gente sabe que alguns não voltam. É por isso que você tem histórias como a de Esther. Esther é alguém que é herdeira desse povo, mas ela não está na terra. Ela está fora da terra, décadas depois que o povo fora liberto para voltar. O que isso revela para a gente? Que Esther é uma prova de que alguns judeus se tornaram tão imersos na cultura não israelita, que acabaram não voltando, que acabaram deixando o seu coração lá. Então, Deus disse que era para eles ficarem 70 anos, e fazerem a vida deles lá durante 70 anos, e depois, sim, seriam libertos. Mas quando houve libertação, um número razoável voltou, mas nem todo mundo voltou. Tá? Então, é apenas para te dizer, e eu estou fazendo esse avanço na história, e a gente vai voltar agora para Daniel, é para dizer a vocês que Daniel é um exemplo de alguém que resolve não se contaminar durante todo esse tempo, mas não é uma tarefa fácil. Muitos se contaminaram, a gente sabe que muitos se contaminaram antes, por isso foram levados para o cativeiro, e muitos se contaminaram depois, por isso não voltaram. Tá? Então é interessante a gente usar o exemplo de Daniel e dos seus amigos, porque isso não é o padrão, mas não é a média, mas certamente é o padrão. Tá? Não é a média, mas é o padrão. Então, eles se mostraram íntegros, né? E tiveram que ser contraculturais.
mas contraculturais sem serem isolacionistas, não é? Eles estavam completamente engajados na vida pública da Babilônia. Eles vão acabar, no final do capítulo 1, servindo diante do rei. Não tem como não se envolver com as coisas da Babilônia, né? Não dá para ficar ouvindo música gospel no alto-falante, dizer assim, ó, aqui no meu quarto vai ser só gospel, tá? Não dá quando você é um cativo. Eu quero que você entenda isso. Eles são cativos. Por mais que tenham certos privilégios, porque eles estão servindo no palácio, eles ainda são cativos. Então eles não têm liberdade para desenvolver uma cultura, ou nutrir uma cultura de Israel em todos os seus detalhes. Tá? Então, ontem eu mencionei, eu quero repetir a ideia de que, no nosso contexto, quando a gente fala de viver no mundo, mas não sermos do mundo, a gente parece ter duas reações opostas. A primeira reação são daqueles evangélicos mais isolacionistas, que eu mencionei ontem. São aquelas pessoas que foram treinadas a pensar que fazer mais atividades eclesiásticas é o caminho para você se livrar de contaminação do mundo. Então a gente pensa assim, ó, quanto mais atividade os nossos adolescentes fizerem, melhor, porque aí eles ficam fora do mundo. Está vendo a mentalidade presente? Vamos ocupá-los com atividades eclesiásticas, e aí sim, aí eles estão longe do mundo. É uma mentalidade isolacionista, é de que a gente se mantém não mundano com muita atividade na igreja. É um tipo de pensamento que eu creio que esteja errado por algumas razões. Atenção, não estou dizendo que seja errado você ter um compromisso com a igreja. Isso é bíblico. Não estou dizendo que é errado você ter amigos e atividades eclesiásticas que nutram o seu coração com a verdade bíblica. Isso é necessário, a gente precisa disso. Ok? E nem estou dizendo que a gente não deva se preocupar em se tornar mundano no nosso envolvimento com as coisas que ímpios fazem. Eu acho que é prudente a gente ter esse tipo de cuidado. O que eu estou dizendo é que o nosso ativismo eclesiástico, ele na verdade ele é legalista. Ele faz a gente pensar que isso é ser mais piedoso. Entendeu? Por ativismo eclesiástico, eu estou dizendo assim, quanto mais, como é que está a igreja? Aí você fala assim, pastor, está uma benção. Olha, na segunda a gente fez isso, na terça a gente fez isso aqui, no sábado, então todo sábado a gente está se reunindo. Olha só, esse é um retrato de quem acha que piedade é medida por atividade. Isso não é incomum da gente ouvir. É uma mentalidade de quanto mais atividade que você faz eclesiástica, desconectada de gente lá fora, mais você sustenta a sua fé, mais piedoso você é. Eu creio que essa é uma mentalidade legalista. É uma mentalidade que acha que nós somos nutridos, na verdade, por essa postura de atividades eclesiásticas. E o nosso envolvimento quase que somente com crentes pode ser comodidade. Afinal de contas, vocês falam a minha língua. É muito bom ficar com vocês. Eu converso com vocês, vocês me entendem. Não estou lá fora, meu Deus do céu, preciso o tempo todo refrasear e cansa. Então é cômodo eu estar com pessoas que me deixam à vontade, não é? Mas cômodo não devia ser a nossa motivação mais forte. E a nossa dificuldade de articular a fé para atividades extra-eclesiásticas revela que a gente vive num gueto. Por isso que ontem eu falei da importância da gente aprender a viver no mundo e engajado nas coisas do mundo, sem que a gente se torne contaminado. Então, esse é um desafio, eu reconheço, a gente vai continuar falando sobre isso, porém, eu só estou dizendo que a reação isolacionista não é saudável, ao meu ver. Mas tem o outro oposto, eu mencionei ontem, que é o pessoal que é mão na massa, envolvido. Eles falam, isso mesmo, pastor, fala para esse povo aí, para esses crentes, que só ficam fazendo coisa de crente, né? Que sal foi feito para sair do saleiro, pastor. Fala mesmo, tem que estar envolvido no mundo, né? Sal foi feito para sair do saleiro. Tem que ter engajamento social e tal. Esse pessoal é empolgado, são mais progressistas, assim, vamos dizer, né? Qual é o perigo de gente assim,
mais envolvida, animada, e muitas vezes em nome do Evangelho, é que eu acho que eles também são, muitas vezes, legalistas, mas de outra forma. O legalismo deles diz respeito a quantas ações sociais, atividades sociais eles fazem. A piedade deles é medida por quanto engajamento social eles têm. Não são esses crentes que ficam fazendo coisa para crente. Eu não, estou lá na sociedade fazendo a minha parte. Isso também é legalismo. É medida de piedade baseado em atividade minha, né? Eu julgo estar agradando a Deus de forma superior aos outros evangélicos que são pouco engajados socialmente, entende? Então assim, isso é muito, nutre o nosso ego de uma maneira muito perigosa. A gente acaba invertendo a missão da igreja, não é? Achando que aquilo que a gente tem que fazer socialmente acaba ganhando prioridade sobre a proclamação do evangelho redentor, tá? A gente confunde as coisas, a gente reduz redenção a uma esfera horizontal de consertar as coisas aqui embaixo, antes do que nossa relação com o Senhor. Então, eu só estou mostrando que quando eu falo para pessoas de cosmovisão, quando eu falo para as pessoas sobre a importância de estar no mundo com uma leitura cristã do mundo, participando das coisas do mundo para a glória de Deus, a gente tem duas reações que eu acho que são perigosas, mas são comuns entre crentes. Então, alguns que tendem mais a se isolar, e eles têm algumas coisas nas quais eles acertam. Então, o temor deles de se envolver e contaminar é um temor que deve ser respeitado. Por outro lado, os engajados, eles também devem ser louvados pelo desejo de interagir com pessoas descrentes. Então, eu não estou fazendo críticas como se não tivesse nada de positivo. Só estou querendo que você enxergue que são tendências diferentes no meio evangélico, tá? E você conhece gente de um lado e de outro. Você tem contato com gente que pende mais para um lado e gente que pende mais para o outro lado. Eu estou chamando a nossa atenção para o fato de que as duas reações, ao meu ver, elas perdem de expressar genuinamente nossa postura, nossa missão neste mundo. Então eu quero, com essa história de Daniel, nos conduzir a pensar o que é lícito, o que não é, o que é prudente, o que não é. Pelo menos começar a pensar sobre isso, tá? Então vamos pensar um pouquinho da história. Daniel faz parte de um tempo em que Judá caiu de uma maneira bem decadente, e Deus disse que traria a Babilônia para tomar tanto os recursos quanto os habitantes de Judá, e levariam para lá cativos. E Daniel é um exemplo disso. Então, a história começa com Nabucodonosor entra em Jerusalém, cerca Jerusalém, toma as riquezas de Jerusalém e toma os filhos de Judá. E é interessante porque Deus já havia profetizado cerca de 150 anos para o rei Ezequias, que tinha mostrado o seu reino para Merodach e Baladã, que gerações depois, o que ele tinha mostrado seria tomado pela Babilônia. Dito e feito. Nabucodonosor levou não só as riquezas da Babilônia, ele levou os recursos pessoais, recursos humanos para a Babilônia, tá? Ele tomou aquilo que é tão caro, mesmo socialmente falando, não só dinheiro. Ele pegou, então sabe quando a gente fala assim, que tem certos países que estão interessados em alguns imigrantes, os que se encaixam para suprir certas necessidades? É por isso que tem brasileiro dizendo assim, estou indo para o Canadá, porque ele sabe que tem lugares procurando recursos humanos. Quer dizer, a grande oportunidade dele é, quero ir para um lugar que é bacana, uma série de aspectos, mas por quê? Porque tudo que eles querem é recursos humanos. É uma maneira mais suavizada de você ter troca de recursos humanos aí, não é? Então, Nabucodonosor levou Daniel e os seus jovens para lá, e o texto diz que a ordem de Nabucodonosor para Aspenaz, o chefe dos eunucos, é que trouxesse dos filhos de Israel gente nobre. Então ele não levou pé rapado, tá? Ele não levou gente que não terminou o médio. Ele levou gente que sim, tinha notaça.
Ele levou o menino que falou assim, esse aqui vai passar nas melhores, ele vai escolher a faculdade que ele quer estudar. Ele levou o menino assim. Você que levou porcaria? Não, ele levou a nata. Foi isso que Nabucodonosor pediu. Falou, eu quero os melhores. Dominador, eu posso levar os melhores. Então foram selecionados alguns desses jovens para serem seus servos na Babilônia. E o verso 4, no final, diz que eles deveriam ser treinados na cultura e na língua dos caldeus, tá? Então, esse é o começo da história de Daniel, mas não é só o começo da história de Daniel, é um ótimo retrato da vida cristã. Sabe por quê? Viver em Israel, em que a sociedade mais ou menos é influenciada pela lei do Senhor, não é bem a nossa realidade hoje. A gente vive num mundo em que a secularização foi tirando mais e mais a influência do cristianismo. Então a gente está mais para a Babilônia do que para Judá. Entende? E a Bíblia diz que nós somos chamados a sermos peregrinos. Então realmente viver neste mundo é como estar na Babilônia. E sermos constantemente pressionados com a doutrinação pagã. Então, a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre aplicações ligadas à educação, mas entenda que a história de Daniel é um retrato do que o crente vive ao longo das eras, e que tem ficado muito claro nos nossos dias, por causa da perda de certos valores cristãos que outrora pareciam um pouco mais evidentes, tá? Mas eu disse ontem, e repito hoje, que Cristo não pede e não promete que você seja tirado do mundo. Então, semelhantemente, Daniel não fala assim, Senhor, em nome de Jesus, me tira da Babilônia. Não tem nada de milagre assim, não é? A gente vai ver coisas espetaculares acontecendo, mas nenhuma livra Daniel e os seus amigos do perigo de se contaminar com a Babilônia. Então é interessante isso. Deus dá a ele conhecimento extraordinário que vai ser usado para falar com o rei, mas nunca nenhum tipo de milagre ou livramento dos perigos da Babilônia. Jamais. Tá? Ele sempre os enfrenta. Quando eu falo livramento, eu não estou negando que ele tenha livrado da cova dos leões. Não é isso. Estou dizendo que ele não é poupado disso. Ele precisa enfrentar isso. Deus bondosamente livra os amigos da fornalha, livra Daniel da cova dos leões, mas ele não é poupado disso. Ele acaba sendo jogado no meio disso. Então, a gente precisa entender que isso é parte da vida cristã. Eu não estou falando isso de maneira pessimista, tá? Mas é porque eu gostaria que você compreendesse que a sua oração e a minha oração num Brasil que em alguns aspectos vai se tornando cada vez mais pagão, não que já tenha sido cristão, mas quando vai abandonando certos valores e princípios, nossa oração deve ser primordialmente para que Deus cuide da sua igreja, mesmo que o nosso país se torne cada vez mais inóspito à nossa fé. Antes do que dizer, Senhor, faz o Brasil uma nação tua, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Isso é a oração de neopentecostal, né? Não é que, mas está na Bíblia, pastor, eu sei que está na Bíblia, mas aquilo foi proferido num contexto de Israel teocrático. Então o que eu quero que você aprenda é que no contexto cada vez mais secularizado que nós vivemos, ore para que Deus preserve o seu povo, como peregrinos que são fiéis ao Senhor da jornada, tá? O seu povo. Porque nós podemos continuar aqui e ficar cada vez mais difícil expressar a nossa fé, mas Deus não promete tirar-nos dessa situação. Ele promete manter-nos protegidos nesse tipo de situação. É por essas coisas que a gente deve orar. Então, o que acontece com Daniel, com seus amigos? A partir do versículo 7, a gente sabe que ele tem mudança de nomes. E eu mencionei ontem, mas agora eu vou dizer aqui, mudança de nome na cultura judaica é um negócio que é marco na sua vida. Lembra que na Bíblia você tem exemplos de pessoas que recebem nomes que são um retrato de alguma coisa importante da família. E deu o nome tal por causa disso, disso, disso. É uma história de família. Nome você não escolhia porque era bonitinho. Eu gostei desse nome. O que você achou desse nome? Eu achei bonito. Não é assim.
Você não escolhia nome de bebê olhando para listas. Você escolhia um nome que contasse uma história. Então, por que o seu filho chama isso? Chama isso porque nós passamos por isso, por isso, por isso. Falar que legal. Então, era uma história. Cada nome era uma história. Aí vem alguém e coloca nome de deuses pagãos em você. Pensem como isso é difícil. Você não gostaria se te chamassem de Iemanjá. De agora em diante, o seu nome oficial é Iemanjá de Jesus. Mas veja, se isso é ofensivo para nós, você consegue imaginar que tipo de ofensa é para um judeu, cujo nome era mais do que simplesmente alguma coisa que eu gosto? É a história da minha família, é a história da minha vida. É alguma coisa que fala da esperança que o meu pai e minha mãe têm. O nome era importante para eles. E curiosamente, a gente não vê Daniel, Ananias, Misael e Azarias dizendo, não aceito. Em nome de Jesus eu não aceito. Não, você não tem isso. Pelo contrário, eles são silentes em relação à troca de nome. Não que eles pudessem escolher, né? Mas você entende que eles não brigaram com isso. Eles são treinados na cultura e na língua dos caldeus. Versículo 4, final do verso 4. Na cultura e na língua dos caldeus. E eles aceitam essa educação, ainda que, entenda, que essa educação fosse completamente marcada por misticismo e religiosidade pagã. Na época, no contexto da educação da Babilônia, tudo era explicitamente religioso. A gente sabe historicamente que caldeus eram muito envolvidos no estudo dos astros, mas naquela época não tinha distinção entre astrologia e astronomia. Essa é uma divisão pós-iluminista, em que a gente divide o que é religioso daquilo que é científico. Para eles não, para eles é dado científico e eles entendem que tem sentido religioso. As duas coisas estão misturadas. Então não é não ciência, mas não é arreligioso. Então eu estou ilustrando isso para você pensar que muito estudo que eles devem ter tido era repleto, né, contaminado por crendices. Você não tinha distinção entre química e alquimia, né? Entre misticismo e ciência, tá? Então, eles passam por essa educação e a gente não vê eles questionando. De novo, eu estou destacando isso porque o texto vai dizer que eles se contrapõem à alimentação. Mas olha que curioso. Se você mandasse o seu filho, né, os que são mais velhos aqui, mandasse o seu filho para estudar longe de casa, e lá ele tivesse uma faculdade que troca o nome dele, ensina misticismo nas aulas, e traz uma dieta diferenciada, qual que seria a menor das suas preocupações? Não é curioso isso? O texto ele fala de maneira muito engraçada, muito diferente, porque o que a gente diria não é que o que eu vou contestar é a dieta. Bem, existe uma razão da lei mosaica na dieta, mas também uma razão idólatra. Boa parte das refeições dos caldeus era feita como se fosse uma oferenda aos deuses. Então, para Daniel, isso seria participar da idolatria. Então, além da quebra de regras da lei mosaica, regras da dieta alimentar mosaica, havia o elemento idólatra. E isso ele diz, não dá. Então, ele resolve firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Contaminar-se aqui não tem a ver com sou vegano e não como esse tipo de alimento. Não é uma opção de dieta apenas. Tem a ver com ser contrário à sua fé, inclusive ao seu Deus, aquele a quem ele adora. Então, é aqui que ele bota um freio. Mas antes de falar do freio que ele bota, que ele coloca, né? Eu quero que você pense comigo como participar num contexto pagão, em que o seu nome é mudado, em que você aprende a língua e a cultura dos caldeus,
é estar num contexto em que a gente tem que tolerar certas coisas e dizer, essas aqui passam dos limites. A gente tem que tolerar certas coisas e outras a gente tem que dizer, ó, isso aqui fere a minha consciência. Então eu estou parando para a gente refletir um pouquinho em como viver no mundo, seja no mundo universitário ou no mundo empresarial, significa ter que fazer escolhas sobre o que você vai dizer, ok, não é confortável para mim, mas eu creio que eu não estou ferindo um mandamento do Senhor de maneira explícita aqui. Vamos continuar convivendo com esse contexto. Não é o melhor. Mas alguém pode chegar para você e dizer assim, e você continua na empresa. Como quem diz, você não é crente? E você vai ter que amavelmente conversar com essa pessoa e dizer assim, então, no mundo no qual nós vivemos, eu vou ter que conviver com algumas coisas que não são práticas ímpias minhas, mas conviver com pessoas que fazem coisas que são ímpias, né? Então, eu sei que esse é um assunto delicado, depois você pode perguntar, a gente fala inclusive de exemplos práticos, tá? Mas eu só estou dizendo que há um pseudo-purismo, né, em que eu não me envolvo com nada que seja contrário à palavra de Deus, é na verdade muito ingênuo, porque é isolacionista e acha que quando eu estou fazendo atividades eclesiásticas eu não estou sendo contaminado, tá? O que eu estou dizendo para vocês é, nós vivemos na Babilônia, e na Babilônia a gente engole certas coisas e não engole outras, e algumas a gente vai defender com força, e outras a gente vai dizer assim, elas não mexem com o meu interior. Então, por exemplo, um debate de educação agora, tá? Alguns pais cristãos, não só cristãos, mas alguns pais cristãos, têm lutado pelo movimento da educação domiciliar, homeschooling, ok? Que é um movimento legítimo, eu não estou falando contra ele, eu acho que ele tem muitos aspectos que são inclusive positivos. Um exemplo de aspecto positivo é que o movimento lembra para a gente que educação não é uma tarefa do Estado. Isso está muito certo. Não é uma tarefa do Estado. Tá? Não é verdade que a família é parceira da escola. Essa é a linguagem que os pedagogos são treinados a dizer. Pai, é muito importante você participar, viu? Porque você é nosso parceiro na educação. Não, não é nada disso. Você tem que dizer para o professor assim, professor, deixa eu corrigir a senhora um pouquinho. Na verdade, a senhora é que é parceira minha, a responsabilidade é minha. Não é sua, é minha. Então, de maneira conceitual, o movimento de educação domiciliar, ele tem lembrado a gente de um aspecto muito verdadeiro. Então, esse é um exemplo de visão positiva. Por outro lado, há irmãos que podem dizer assim, olha, respeito, acho legal, mas eu não vejo problema de continuar com os meus filhos numa escola secular. Às vezes por falta de opção e falta de condições de promover algo desse tipo, cristãos aceitam. Esse é o tipo de exemplo de aceitar algumas coisas na Babilônia. E sabe por que eu estou usando esse exemplo? É porque eu vejo cristãos envolvidos no movimento de educação domiciliar, dizendo assim, eu não acredito que tem crente que deixa seus filhos ir para a escola. Entende o legalismo? É muito sério o que eu estou falando, e eu não quero ofender irmãos, e se você é alguém adepto a dessa visão, não se sinta machucado por mim de maneira fortuita. Só quero que vocês entendam que há certos contextos em que não é possível fazer isso. Então, eu aprendi isso quando eu estava vivendo nos Estados Unidos com minha esposa, e eu vivi num contexto repleto de influência cristã e escolas cristãs. E convivi com pessoas que diziam assim, não acho que o crente deveria colocar o seu filho em outra escola que não uma escola cristã. E aí minha esposa, muito cuidadosamente, respondeu a essa senhora, dizendo assim, olha, minha irmã, é muito legal essa opção, mas há várias partes do mundo em que pessoas não têm a opção de colocar os seus filhos numa escola cristã. E a gente precisa entender que na Babilônia, nós vamos ter que cuidar dos nossos filhos, mesmo sendo colocados num ambiente como esse. Então, eu estou fazendo essa comparação para vocês entenderem que isso vale também para certas atividades profissionais.
em que eu adoraria que o meu trabalho começasse com uma oração e o presbítero viesse aqui e a gente lesse a Bíblia juntos, né? A nossa empresa é cristã, seria legal, mas eu não trabalho num lugar como esse, pastor. O lugar em que eu estou não é assim, é completamente inóspito à fé. E aqui entra o desafio de sermos mantidos incontaminados, mesmo inseridos no olho do furacão, tá? Então, é importante que a gente inicie esse debate e converse com graça, isto é, com paciência, com ternura com pessoas, antes do que fazer juízo de que elas são irresponsáveis. Sou irresponsável de colocar a sua filha num contexto tão malévolo. Entender que há situações distintas e que tem que haver graça da nossa parte antes do que um juízo legalista, tá? Mas, veja só, existe o perigo da gente se contaminar. E existe o perigo da gente se contaminar mesmo não estando nas escolas secularizadas, né? Então, eu vou dar exemplos de coisas que eu tenho visto entre crentes, que eu cito inclusive no livro, e é apenas para você pensar, que às vezes passam desapercebidas. Pense, por exemplo, na ideia de que cristãos, jovens cristãos nem sempre refletem sobre o que é lícito no contato físico durante um relacionamento de namoro. O que é prudente. Então, eu vejo que alguns jovens conversam mais sobre o lícito, menos sobre o prudente. Como se eles quisessem desenhar uma linha sobre, posso fazer tudo até aqui? E isso só revela para a gente como nós temos padrões que às vezes são parecidos com o do mundo, sem consumar ato sexual. Esse é um exemplo de coisa que acontece dentro de contextos evangélicos, que é prova de contaminação. Por exemplo, Deus deu ao homem e à mulher o privilégio de ter atos carinhosos que são preparatórios para o relacionamento mais íntimo, e a gente entende que dá para preparar e parar no meio, no namoro de crente. Entende por que é tão complicado? Mas poucos jovens sentam e conversam sobre isso. E pais têm a coragem de conversar e dizer assim, olha, pai e mãe foram imprudentes, mas a gente não quer que você seja imprudente também e caia em alguns dos mesmos erros que a gente caiu. A gente não quer. Então, cuidado com a maneira com a qual o mundo enxerga namoro. Mas a gente não precisa falar só de coisas que jovens praticam, né? Quando a gente fala de família, pessoas que já estão casadas, né? Tem certas coisas que contaminam a gente e a gente não percebe. Eu estava conversando ontem com o pastor Osias sobre a quantidade de filhos. E aí eu comentei, um primo meu que casou com uma americana, e aí ele perguntou assim, eles já têm filhos? Eu falei, sim, já estão no quarto. Ele falou, uau, no quarto? Eu falei, isso é pouco. A esposa dele é uma de 8. Aí ele falou, uau, mas por que a gente reage com espanto? E muitas vezes isso é motivo de piadinha nossa. É porque sem a gente perceber, quantidade de filhos virou sinônimo de algo desafiador, caro, difícil. É muito difícil ter como primeira reação dizendo, que legal. Não, é assim, vocês não têm TV em casa? Né? As piadinhas, entende? É assim, mas por que tanto? Como é que vocês vão viajar? E carro? Cabe na van? Então assim, eu sei que existem questões práticas que a gente pode pensar. Mas todas as questões práticas, botar os meninos para estudar é caro. Está pensando o quê? As questões práticas mostram as coisas que são mais valiosas para nós. É muito difícil hoje a gente entender o sentido do Salmo 127. Feliz o homem que enche a sua aljava de filhos. Só é bonito na Bíblia, na prática ninguém crê, ou quase ninguém crê nisso. Porque a gente já foi contaminado por uma visão de que ter filhos implica em dar A, B, C, D, E, F, G para eles. E não dá para fazer isso com 4, ou 5, ou 6, né, pastor? Então,
Um vai, dois assim, mas se tiver bem empregado, mas não passa disso. Inclusive, olha só, isso é tanto a cara do mundo, que se uma empresa de viagens quer colocar uma foto de uma família de férias, sempre é a família perfeita. Pai, mãe, 2 filhos, um casal. Quando lá em casa nós fomos ter o segundo filho, minha esposa optou por ser surpresa, não saber o sexo. Então a gente já tinha uma menina, e aí todo mundo fala, vai ser menino, vai ser menino. E aí ela não quis saber. Quando nós tivemos o nosso menino, algumas pessoas chegaram para nós e falaram assim, maravilha, agora dá para tipo assim, vocês atingiram a loteria. Família perfeita, aquela da foto, né? Mas veio uma coisa preciosa depois, que é a alegria da nossa casa, não é? Que aumentou essas flechas na aljava. Estou dando um exemplo de coisa bem simples, bem corriqueira, mas que mostra como a gente foi contaminado por uma mentalidade que não valoriza os filhos pelos discípulos que eles serão, mas pelo custo, pelo trabalho que eles nos dão. Imagina você dizer assim, você tem a chance de discipular para a vida 4, 5, 6 servos de Cristo Jesus. A gente devia dizer que venham outras. Mas isso é muito difícil hoje em dia, porque a gente já foi tão contaminado por uma visão marcada por outros valores, que isso é só bonito na boca do pastor. Entendeu? É difícil a gente até valorizar isso. Entende o que eu quero dizer? É difícil até isso ser caro para o nosso coração, porque a gente já foi muito impactado por questões assim. Um outro exemplo de como a gente pode ser mundano, mesmo estando, vamos dizer assim, dentro da igreja, pode se contaminar. Então eu entendo o perigo. Eu dou o exemplo da cultura do concurso público. Eu acho que esse é um exemplo interessante do cenário brasileiro. É assim, por que o concurso público é tão almejado no contexto brasileiro? Veja, não tem nada de errado com ser funcionário público, tá? Por favor, não me entenda errado aqui. É a busca por segurança que às vezes leva pessoas numa faixa etária brasileira a serem inativos por muito tempo a fim de conseguirem a segurança ideal. Então, vou dar um exemplo estatístico. A gente tem dados que mostram que Brasília é a cidade no Brasil com o maior número de trintões morando com os pais. Por quê? E uma das razões sociais mais significativas é porque eles estão se preparando para concurso público. Olha que curioso. Você está numa fase da vida que antigamente era sinônimo de já tenho meu trabalho, já tenho as minhas coisas, já sou independente, já construí uma família. De novo, eu não estou dizendo que os que têm mais de 30 que estão em casa estão em pecado. Por favor, não se sinta ofendido pelo meu exemplo. É só para você compreender o que moveu essas pessoas a atrasar o seu avanço. É porque o que ela mais quer é passar no concurso. Passar no concurso. Gente, eu estou falando coisa que crente faz. E que a gente não percebe que nossa vida está sendo marcada por seguranças outras que não o nosso Senhor. Por valores que não são aqueles colocados na Escritura. Tá? Então, é por isso que ontem eu mencionei, e hoje eu vou repetir aqui, a ideia de que mundanismo não é fazer atividade X, Y, Z. Crente que é crente não faz isso. Mundanismo é mais como um vírus que a gente carrega e contamina a nossa vida familiar, o nosso planejamento profissional, né? Contamina a maneira como a gente se relaciona com pessoas. Tá? Então, o exemplo de Daniel é muito interessante para que a gente não caia no pensamento de que mais atividades eclesiásticas vão livrar os meus meninos de mundanismo. Eu dei 3 exemplos que estão presentes em gente repleto de atividade eclesiástica, mas que são mundanas,
que não combinam com uma visão bíblica de relacionamento puro e sábio, que não combinam com o entendimento de filhos como discípulos de Cristo, não combinam com o entendimento de segurança no Senhor e não em coisas criadas. Percebe? Então, é possível a gente se isolar e ainda assim ser tremendamente mundano. Daniel não podia se isolar. E ele também não busca fazê-lo. Ele só resolve firmemente ser íntegro. Versículo 8. Então, eu quero terminar essa primeira parte encorajando vocês com a seguinte verdade. Essa história de Daniel, ela nos ajuda a refletir sobre a necessidade e a atual conjuntura de vivermos num ambiente inóspito e não procurarmos a proteção divina para fugir disso, mas de aprendermos a viver de forma cristã, mesmo encaixados em certos contextos que a gente não preferiria, mas que a situação acabou nos levando a elas, né? Então, Daniel não preferiria estar lá do que estar na sua terra, mas a situação acabou o levando ali, tá? Então, eu estou estimulando vocês a pensar no que a gente convive e aceita, porque não mexem com minha quebra da lei de Deus, embora entristeça o meu coração, mas há coisas em que eu resolvo firmemente não aceitar, não tolerar. E eu termino dizendo o seguinte: a história vai mostrar para a gente o cuidado de Deus na vida de quem se torna resoluto para não se contaminar. É muito legal isso, porque o texto fala assim, verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então eu poderia aqui passar todo o meu estudo dizendo, seja como Daniel, seja como Daniel, seja como Daniel. Irmãos, seja como Daniel. Mas o mais bonito da história não é a resolução de Daniel, é o que Deus faz com Daniel. Por quê? Porque a continuidade do verso 8 diz assim: então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele é um escravo, né? Ele não determina em nome de Jesus o que ele não vai fazer. Ele pede a permissão para não seguir a dieta conforme havia sido prescrita. E aqui a gente percebe a sua submissão à autoridade. Ele não poderia fazê-lo diferente, mas ele cativa. Tanto é que tem uma conversa interessante dele com o chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos fala: eu tenho medo do meu chefe. Se você aparece lá desnutrido, meu chefe vai pedir a minha cabeça. Aí ele falou: experimenta por 10 dias. Tá? Então, é impressionante às vezes a gente perde de vista, esses jovens aqui provavelmente tinham em torno de 15, 16 anos. É impressionante pensar na sabedoria que Deus havia dado a eles, para se colocarem tão firmemente assim. Mas, observe que eles estão debaixo da providência de Deus, confiando, eles não sabem o que vai acontecer, mas confiando de que o Senhor Deus vai protegê-los. E de fato o Senhor Deus protege. Olha que interessante. Primeiro, protege porque o chefe dos eunucos atende. Versículo 14. Ele atendeu, os experimentou 10 dias. Essa aqui a gente chama de providência ordinária. Ordinária porque ela é comum, ela é corriqueira, ela acontece no dia a dia. Mas nem por isso não seja de Deus. A gente diz assim: Deus me abriu uma porta e eu consegui um emprego. Não é um milagre. É a providência ordinária. Deus abriu uma porta e eu consegui um emprego. E graças a Deus por isso. E a gente louva o Senhor pela providência ordinária. Mas a gente também vê no texto uma providência extraordinária. Porque no versículo 15 fala: no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Irmãos, não significa que eles têm a dieta ideal. Tá? Não é aquelas propagandas de YouTube que diz assim: experimente por 10 dias a minha dieta e você verá os resultados. Não existe nada disso aqui. E qualquer pessoa que conhece um pouquinho de medicina sabe que em 10 dias os efeitos seriam biologicamente quase imperceptíveis. Não é que não teriam os efeitos, mas imperceptíveis.
Porém, o Senhor Deus fez ser perceptível. Isso aqui é providência extraordinária. Não pense em dieta ideal. Deus fez algo extraordinário ali. O chefe dos eunucos olhou e falou: caramba, não é que você ficaram bonito mesmo? Entendeu? Então, olha o cuidado de Deus em livrá-los ordinariamente e extraordinariamente. Então, queridos, a minha fala final é para dizer que nós devemos crer que o Senhor Deus nos guarda quando a gente, mesmo imerso às contaminações da Babilônia, resolve firmemente não se contaminar. Perceba que naquele molde isolacionista que a gente falou no começo, Daniel e os amigos estavam sendo imprudentes, porque deveriam ter, na verdade, planejado uma fuga e corrido pelo deserto, né, rumo à sua terra, alguma coisa assim, né, hollywoodiana. Porque o isolacionista, ele quer isso, ele não quer contato nenhum. Já os engajados diriam: imagina, Daniel está certíssimo em se envolver, participar, ir nas festas, mostrar a sua fé no trio elétrico e tal. Opa, você entendeu, né? Esse é o progressista, né? Ele quer envolvimento, engajamento. Aí ele perde de distinguir quando é que ele diz: não dá, não dá, isso aqui fere a minha fé, né? Então, os dois erram, os dois não entenderam Daniel, esses dois grupos, esses dois extremos, eles não entenderam Daniel. Mas na postura de Daniel e dos seus amigos tão sábia, o Senhor Deus os livra, ordinária e extraordinariamente. Então, eu queria encorajar você, eu queria dizer assim, quando o Senhor Deus chama você e eu para sermos peregrinos nesse mundo, para vivermos em ambientes inóspitos, tendo às vezes que tolerar algumas coisas e dizer não absolutamente para outras, não tema. Não tema. Daniel resolveu firmemente no seu coração, mas ele não sabia o que ia acontecer. Ele só sabia o que ele não podia fazer. Ele pediu. Poderia ter acontecido do chefe dos eunucos dizer não. E a gente não sabe qual seria a consequência. Mas ele resolveu que ele não se contaminaria. E ele pediu, e o Senhor Deus disse: vou te livrar dessa. E são momentos assim em que a gente é encorajado a dizer assim: Senhor, como é bom tomar a decisão de ser santo. Eu estava repleto de medo, pastor. Eu achei que eu ia perder o emprego. Eu achei que minha família ia ser prejudicada. Eu achei que ia começar a perseguição. Teve gente que me ameaçou. Mas o Senhor Deus guardou a gente. Que gostoso a gente testificar disso. Então não é para eu aplaudir a sua decisão, é para louvar o Deus que te protege. Entende? Por isso que eu queria terminar essa primeira fala dizendo assim: a gente não lê essa história para dizer uau, esses moleques eram bons, hein? Porque o louvor não é dos moleques. O louvor é do Deus que os protege quando eles se apegam ao Senhor. Protege eles ordinária e extraordinariamente. Então, confie no Senhor em certas posturas que você vai tomar diante de uma sociedade tão secularizada. Vamos orar? Depois eu devolvo a palavra para a gente ver o nosso intervalo aí. Senhor, estamos sendo encorajados por Ti mesmo, através da Tua palavra, a vivermos neste mundo incontaminados, mas não fugindo dele, e sim inseridos nele, sem nos tornarmos imersos na cultura e na filosofia dele. Senhor, às vezes isso é tão desafiador, tão difícil, e nós nem percebemos algumas das influências mundanas que entram no nosso meio. Então ajuda-nos a encorajar uns aos outros, mediante conversas, orações, a pensarmos sobre essas coisas, a estimularmos uns aos outros às boas obras, a uma vida íntegra, sem que fujamos de envolvimento com ímpios. Ajuda-nos, Senhor. Dá graça ao Teu povo. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.